Dia, fazendo ensinamentos bíblicos, vamos dar como dizer, uma trajetória bíblica, né? O livro do Novo Testamento, né? Conjuntura bíblica do Novo Testamento. Bom, eu vou começar a ler o livro de Mateus. Bom, o livro de Mateus é um pouquinho expansivo, de 1 a 27, então eu dividi um pouquinho para poder fazer ensinamento para vocês. Bom, Mateus, né? Esse nome é o nome de um príncipe francês, Mateus, né? Ele era um escriba dos súditos reis, rainha da França. Então, ele era um escritor de livros, livros renomados. A galinha pintada, como a gente ouve aqui no Brasil, né? Então, essa história é uma história francesa, do Mateus. Essa família ainda existe ainda. Bom, e Mateus foi trabalhar para a França quando eu via falar que Jesus nasceu. Então ele ficou junto com a esquadria, junto com Herodes. Que aí Herodes, né, o italiano, construiu um castelo lá em Israel. Então, só que várias pessoas fizeram parte dessa trajetória daquele palácio de Herodes, que eram os ingleses, os franceses, os italianos, aí os gregos, menos os árabes, os judeus, mais outros países de circunferência, até o Brasil, fizeram parte dessas esquadrias. Porque discípulos já existia discípulo. Discípulos eram súditos dos reis, né? Os reis faziam um discipulado daquilo que eles queriam. Eu quero agora um discípulo para cuidar do meu petróleo. Eu quero um discípulo para cuidar da textura de roupa. Eu quero um discípulo para cuidar da alimentação, direitos civis. Então, discípulos era tipo um mensageiro do rei, né? Era o mensageiro do rei. Então, aqui já existia o discipulado. Bom, é um livro meio expansivo, porque história tem que entender um pouco, muito os fatos narrativos que aconteceram lá. Porque os juízes, em suas abreviaturas, de 1 a 10, foi aonde eu vou fazer o ensinamento, eles falaram, os juízes mesmo, né, os profetas falaram, está escrito aqui, que eles não entrariam mais em controvérsia, porque eles iam escrever várias narrativas de Jesus, do nascimento de Jesus, tanto que vai conectar assim uma genealogia, mas para vocês entenderem, a genealogia de Jesus é o que? A mãe Maria. Ponto e acabou. Então eu tinha que entender, para os profetas era isso. É quem estava lá na época. Por isso que para o povo muçulmano eles falam que isso foi uma narrativa, um conto, umas histórias, porque muitos reis mandaram seus príncipes ir para lá e eles achavam que aquilo era muito confuso. Mas eles não iam entrar mais em controvérsia, não iam brigar, e ele falou, e os juízes falavam, basta cada dia o seu mal. Se vocês procurar mentir, profanar e adorar outros demônios, vocês cairão no fogo do inferno. Só isso que é a sentença. Então, tipo, lançou uma lei sobre aqueles que, de algum fato, mentiria ou inventaria que a Jesus não era a raiz de Davi. E aí eles colocaram aqui, e aí foi uma briga com o povo hebreu, então eles quiseram, não, estou escrevendo esse livro. Pelo final da narrativa, né? Quem escreveu, quem manipulou, quem vendeu até esse livro para os egípcios foi a Al-Qaeda. Porque a Al-Qaeda ficou com esse manuscrito do Novo Testamento todinho, todo. Então, do Novo Testamento até o Apocalipse, pertencia à Al-Qaeda. E aí vinha os apostolados. E aí eu vou começar a fazer um ensinamento aqui, porque dos discípulos acabaram ali, Jesus separou 12 pessoas para ficar andando com ele, aí Jesus colocou o nome de apostolado para não ter briga, guerra, porque foi uma confusão. Quem não queria estar perto de Jesus? Todos os reis, os príncipes queriam estar perto de Jesus, né? Então houve muita controvérsia ali, muita briga, mas os profetas, nós não vamos entrar em guerra, nós já lançamos para Deus aquilo que vocês estão fazendo. E a gente está vendo
Vocês vão escrever, mas esse livro quem vai vender ou manusear seria a Al-Qaeda. Foi a Al-Qaeda, Abraão, que manuseou toda a parte do Novo Testamento. Foi a Al-Qaeda e Abraão. Bom, eu vou ler aqui um ensinamento para vocês, de 10, para a gente começar ainda a fazer mais ainda um pouquinho de ensinamento do livro de Mateus. Os 12 e a sua missão. Versículo 10, prefácio 10, versículo 1. É chamado os seus 12 discípulos. Deu-lhe poder sobre o espírito imundo para o expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Né? E ali já conectava até os discípulos, tanto que aqui já fala que Judas era traidor e ainda nem falava da morte de Jesus. Então, esse livro, eles escreveram e depois eles reeditaram, porque após a morte de Jesus, eles escreveram aqui, bota aí. Então, esse livro foi escrito antes da morte de Jesus, mas foi reeditado depois da morte de Jesus, né? Quer dizer, toda a conjuntura do Novo Testamento teve uma reeditação, alguma modificação pelos fatos que seria livros, né? Que é a Bíblia? É a conjuntura de livros, narrativas, fatos com Deus, fatos reais, verídico, mas é a conjuntura de quê? De livros. Livros que foram vendidos por uma editora e a editora fez a Bíblia. Para muitos cristãos, nós somos o quê? É sagrado. Para os muitos muçulmanos, eles falam que não é sagrado, que é sagrado o livro do Alcorão. Mas eles entendem sim que é um livro sim sagrado, porque conta as histórias dos próprios profetas. Então, tem essa controvérsia, é muito pessoal. Então, aqui, a narrativa do livro de Mateus, de 1 a 10, vai contar várias histórias, né? Trecho de Jesus, trecho da vida da família de Jesus, trecho dos profetas, os próprios juízes falando que não se aborreceria com aquilo que eles falam, porque veria pessoas de outros países entrando em Israel. Aí, porque entraram a controvérsia? Eles falaram assim, não, nós não vamos entrar em controvérsia. É o quê? É um conto? Aí tem os provérbios, que aqui tem provedor de provérbios, tem já a escrita de provérbio de design, né? Os dois caminhos, falso profeta, já tem os dois caminhos, o provérbio design já está aqui, aí tem os falsos profetas, que é os provérbios do Alcorão. Então, aqui no capítulo 7, você vai ouvir assim as pronúncias dos profetas, e aí a Al-Qaeda mesmo, né, fez essa região, todos os papiros, isso, os manuscritos, a história passava para a esquadrilha da Al-Qaeda. Porque a Al-Qaeda é conhecido como... Você não pode trair a Al-Qaeda. Então, eles sabiam muito bem, a esquadrilha dos reis do sul sabia que não podia trair a Al-Qaeda, não tampouco o Hezbollah. Então, todas essas histórias aqui foram mais histórias narrativas, a partes e livros constituídas pela Al-Qaeda mesmo e o Hezbollah. Bom, espero que você tenha gostado. A gente continua ainda lendo Mateus, né? Que é de 1 a 27. Eu dividi porque são vários realmente trechos de história, de provérbios, de como que eles iam constituir o Novo Testamento, porque os príncipes, né, os filhos dos profetas estavam ali, Jesus estava ali, o grande, maravilhoso Jesus estava ali. Um beijo, tchau, espero que você tenha gostado. A gente continua ainda lendo o livro de Mateus. Tchau.